Agora, o programa Viva a Vida tem uma nova proposta, que é responder perguntas dos internautas. Então, eu já convido você que está aí nos assistindo a se inscrever no nosso canal do YouTube, Programa Viva a Vida com Virgínia Machado. Lá você se inscreve, toca o sininho para receber notificação. E eu vou agora responder a pergunta do nosso internauta aqui, RC, não vou falar o nome, lógico, né? Mas ele diz o seguinte: ele comprou um terreno de invasão, com apenas o documento de compra e venda. Com 5 anos ou 10 anos, posso fazer uso capião? Gente, veja bem, existem várias modalidades de uso capião. Cada modalidade de uso capião é para uma determinada situação e tem requisitos próprios. Por isso é importante a pessoa conhecer o assunto e principalmente consultar um advogado da sua confiança que seja especialista nessa matéria, ou então a Defensoria Pública da sua cidade, caso você não tenha recursos para contratar um advogado particular. 5 anos, a uso capião ela pode ser aquela especial que é lá da Constituição, que seria, por exemplo, para imóveis urbanos ou rurais, mas vamos falar do imóvel urbano, que tenha até 250 metros quadrados apenas, que a pessoa use esse imóvel como uma finalidade social para a moradia da sua família, por exemplo, e também não pode ter outros imóveis urbanos ou rurais no território nacional em seu nome. Então veja bem, é realmente para aquela família que não tem onde morar e precisa do imóvel. Contém todos esses requisitos, mas também tem que ter ânimo de dono, ou seja, ele tem que entender que aquele imóvel é dele e agir conforme se dono fosse. Essa posse, ela tem que ser pública, mansa, pacífica e não pode conter aí os vícios da clandestinidade, da violência ou da precariedade. Tudo isso tem que ter para poder fazer uso capião. Então, não é só invadir um imóvel e achar que já é dono ficando lá 5 anos, ok? Então, tudo depende dos papéis que tem, se tem justo título, se não tem justo título, que é aquele contrato de gaveta, um recibo de compra e venda, ou se você tem a escritura do imóvel, mas você só não registrou, de repente agora não dá mais registro, ou você recebeu de herança uma parte do imóvel que é divisível, mas você ainda não consegue regularizar. Então, você pode estar fazendo isso através da uso capião. 15 anos é o prazo da uso capião extraordinária, ou seja, para aquela pessoa que é um invasor, por exemplo. Então, ele não tem nenhum contrato de compra e venda, ele simplesmente invadiu o imóvel, porém, ele fez daquele imóvel a sua habitação usual, ele deu finalidade, destino social àquele imóvel urbano ou rural. E ele está lá de forma mansa, pacífica, pública, qualquer um vê. Ele não bateu em ninguém para entrar nesse imóvel, não tem o vício da violência, ele não é clandestino, ele não fica lá escondido, né, esperando dar o tempo. Não, ele está lá público para quem quiser ver. E realmente ele tem ali o ânimo de dono, ele se sente dono, ele defende esse imóvel de pessoas que queiram entrar nele, por exemplo. Nesse caso, são 15 anos. Cai para 10 anos se ele der a esse imóvel a finalidade social da moradia ou tirando o seu sustento daquele imóvel, tá bom? Então, isso é importante. Então, nesse caso aqui, o RC, ela pode ter sim direito ao uso capião, mesmo que o imóvel seja invadido. Na uso capião especial, também não é exigido justo título. Então, em tese, poderia o invasor também fazer a uso capião especial com apenas 5 anos. Porém, aí nós temos que verificar a questão se não tem nenhum vício, se não foi clandestino, se não se aproveitou de ninguém. Então, tudo é uma questão, vamos dizer assim, de verificar caso a caso.
Por isso a necessidade de consultar um advogado especialista no assunto. Agora eu tenho aqui uma outra questão. Se o município não tiver registro de imóvel e o imóvel for emprestado com um acordo verbal de ser vendido ao que recebeu emprestado, esse tem direito? Gente, primeiro, imóvel emprestado não dá direito ao uso capião. E aí entra numa celeuma. É um problema muito sério, porque as pessoas emprestam o seu imóvel para um parente, para uma pessoa que está precisando, para um conhecido, e não faz o contrato de empréstimo, vamos dizer assim, é um contrato, tá, de empréstimo que tem que ser feito para provar que aquele imóvel foi cedido a tal pessoa pelo proprietário a título de empréstimo. Por que eu estou falando isso? Porque aí você deixa registrado. Quando é empréstimo ou quando é locação, por exemplo, ou quando a pessoa mora no imóvel porque é funcionário da empresa, a empresa permitiu que morasse ali enquanto estivesse empregado, não tem direito ao uso capião. Pode ficar 50, 100 anos morando no imóvel, não vai ter direito ao uso capião, porque não tem a posse qualificada para fazer uso capião, porque não tem ânimo de dono. Porque, veja bem, se você emprestou o imóvel de alguém, você sabe que o imóvel não é seu. Se você aluga o imóvel e você paga mensalmente um aluguel, você sabe muito bem que esse imóvel não é seu. Você não vai ter ânimo de dono. Então, veja bem, a posse é mansa, é pública, é pacífica, porém, não existe o ânimo de dono, que é um requisito essencial para qualquer tipo de uso capião. Então, nesse caso aqui, quando é locação, quando é empréstimo ou quando é para uso apenas por conta aí de um trabalho, né, de uma função exercida na empresa, onde esse imóvel vai ser, em tese, aí, emprestado para morar, não vai ter direito ao uso capião, porque só tem a posse direta, ou diretamente com o imóvel, mas não tem a posse indireta. A posse indireta é do proprietário, não tem as duas posses e não tem a posse qualificada por causa da falta do ânimo de dono. Então aqui, para esse caso, que é o Evaldo, aí nós podemos sim dizer que ele não tem direito, porque existe um acordo verbal, existe um contrato, o imóvel, ele já está falando que o imóvel é emprestado. Se ele já sabe que o imóvel é emprestado, ele já sabe que não é dono. Um elogio, obrigada para o Renato, parabéns, gostei da sua explanação, objetivas, mas não superficial. Vou me inscrever no seu canal e aguardar outros assuntos. Obrigada, Renato. Outro também, obrigada, seus esclarecimentos me foram de muita serventia. Aqui outro caso, há algum perigo quando alugamos um imóvel com contrato? É o que eu acabei de falar. Se você aluga um imóvel com contrato, esse contrato é a prova de que a pessoa nunca vai ter direito. E uma última pergunta aqui, se tem que pagar IPTU para poder fazer o uso capião. Não, não precisa pagar IPTU para fazer uso capião, tá bom? Isso é uma lenda. É que quem é dono paga IPTU, não é verdade? Mas não é requisito essencial para fazer uso capião. O uso capião serve para quê? Serve para regularizar, sabe aquelas áreas rurais ou urbanas que os herdeiros recebem, por exemplo, não fazem inventário, e aí eles dividem fisicamente o imóvel, cada um vai levando a sua vida, já está todo mundo, cada um vivendo aí no seu pedacinho, né? E acaba vendendo para terceiros, e esses terceiros, quartos possuidores do imóvel, querem regularizar. Precisam mesmo regularizar. Gente, um imóvel regularizado que tem matrícula no cartório de registro de imóveis, ele vale até 50% mais no mercado imobiliário, tá bom? Gente, essas foram as nossas dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que seja interessante. Muito obrigada pela sua companhia e fiquem com Deus, agradecemos aos nossos parceiros de trabalho, o Estúdio Dona Isabel Rego, ao Dr. Olavo Costa, cirurgião dentista, responsável aqui pelo nosso sorriso, e a Goldfinger, ótica e joalheria.
Muito obrigada, um beijo, até a próxima!